Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra lá também em Isaías, no capítulo 9. O pastor Samuel já nos trouxe uma reflexão breve a respeito do texto, mas eu também gostaria de acrescentar aqui algumas coisas. Queridos, como nós combinamos, hoje seria até meia-noite, então a gente tem bastante tempo. Os visitantes já se desesperam, né? Já olha para o lado, é isso mesmo? E apesar de já ter sido feita a leitura, mas eu gostaria de ler novamente. Isaías capítulo 9, o versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui na minha versão. O Fernando, que está lá na mesa, ele perguntou: pastor, qual que é a tua versão? Eu falei: eu não sei. E daí eu fui pesquisar para saber qual que era a minha versão, porque eu achei ela muito boa, e eu tenho, lido muito a Bíblia nessa versão, e eu não me atentei para ela, eu só baixei ela da internet. E daí eu fui dar uma pesquisada, e eu falei para ele: achei, é a fácil de ler. Por isso que eu gostei dela. Nova versão fácil de ler. Versículo 1 em diante diz assim: mas não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Deus humilhou as terras de Zebulon e de Naftali, mas agora honrará o caminho do mar, a terra do outro lado do rio Jordão e a Galileia, onde muitos estrangeiros vivem. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, uma luz que brilhou sobre os que viviam nas trevas da morte. Ó Deus, o Senhor fez crescer a nação e aumentou a alegria do seu povo. Eles alegram-se diante do Senhor como se fosse tempo da colheita, ou como se repartissem riquezas tomadas na guerra. Pois o Senhor quebrou o jugo do inimigo que os prendia, a barra que estava sobre os seus ombros, a vara com que o opressor batia neles. O Senhor fez como no tempo em que derrotou os midianitas. As botas do inimigo que faziam barulho e todos os seus uniformes manchados com o nosso sangue serão lançados no fogo e ficarão queimados. Porque um menino nasceu, um filho foi nos dado. Deus colocou toda a autoridade sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele vai alargar o seu poder e governar em paz para sempre. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele estabelecerá e sustentará o reino com justiça e retidão desde agora e para sempre. Tudo isso acontecerá porque é esse o desejo ardente do Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos pedir para que o Senhor venha falar conosco. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, e é um prazer para nós, Pai, podermos ter essa liberdade de Te adorar, de Te louvar, e as canções dessa noite falaram muito, Senhor, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós vivemos, da fé que nós temos em Ti, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este privilégio maravilhoso, ó Deus, de poder Te cultuar aqui, Te adorar e Te louvar, Pai, com todos os nossos irmãos, Senhor, com as crianças, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Mas o Senhor sabe que também precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Precisamos nos alimentar de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso pão. É somente através de Ti, Deus, que nós recebemos, Pai, o verdadeiro alimento, Pai, a verdadeira vida para nós. Então nos alimenta, Pai, supre tudo aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor. Amém. Queridos, quando nós falamos a respeito do nascimento de Jesus Cristo, nós precisamos trazer um pouquinho o contexto da época, né? Esse texto que nós lemos aqui
ele foi escrito pelo profeta Isaías em um momento em que a nação estava passando por problemas tanto exterior como também problemas internos, né? Naquele momento a nação de Israel já tinha se dividido e o profeta Isaías, ele era um profeta que, embora tenha feito uma profecia a respeito da nação de Israel, que depois se tornou o povo samaritano, mas ele profetizava para a nação de Judá. E uma das características do profeta Isaías nas suas profecias é que, ao mesmo tempo em que ele trazia palavras de repreensão ao povo, ao mesmo tempo que ele mostrava que a justiça de Deus estava breve e que ela iria acontecer, ele também trazia palavras de conforto ao povo, ele também trazia palavras de consolação e, de uma certa maneira, ele mostrava, né, o plano de Deus que extrapolava, vamos por assim dizer, apenas aquele momento que o povo estava passando, o momento em que estavam se distanciando do Senhor, mas que Deus tinha planos maiores, melhores, planos eternos, e que se eles se voltassem para Deus, com certeza o Senhor se voltaria para eles. E esse texto aqui no capítulo 9 é um desses momentos, né, em que o profeta Isaías, ele está aqui falando exatamente isso. Ele está falando uma palavra de conforto, uma palavra de alento para aquela nação, uma palavra em que se perpetuaria, né? Ele foi conhecido como profeta messiânico, né? Talvez ele tenha sido o que mais predisse a vinda do rei, a vinda do Messias, a vinda do Salvador e do Libertador. Mas, veja bem, durante a história, durante o processo que o povo de Israel passou, havia alguns entendimentos a respeito desse Messias que viria. Para nós hoje que falamos de Jesus, parece que é um pouco mais fácil, porque nós conhecemos toda essa história, todo esse desfecho. Nós sabemos quem Jesus Cristo seria, como ele viria, o que aconteceu, e enfim, essa história aconteceu há quase 2000 anos, e nós estamos de uma certa forma até acostumados, né, com toda a vida e a morte, o sacrifício de Jesus, e tudo aquilo que ele representou, tanto para a nação de Israel, como para nós, né, que somos considerados gentios, os estrangeiros, né. Só que para aquele povo não era assim. Eles tinham uma perspectiva, uma expectativa a respeito do Messias, a respeito do Rei vindouro, que era diferente da nossa, que era diferente daquela que realmente iria acontecer. Os judeus, por exemplo, eles estavam de fato esperando um rei político. Eles baseavam essa expectativa em outros textos das Escrituras, além de Isaías, que nós acabamos de ler, como por exemplo em Samuel, aonde a palavra de Deus fala que levantarei depois de ti a tua semente que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Essa palavra foi dirigida ao rei Davi, e todos os líderes religiosos da época, eles sabiam que o Messias, o rei prometido, ele viria da linhagem de Davi. Eles esperavam um guia espiritual, porque lá em Deuteronômios, no capítulo 18, o Senhor também fala a respeito de um profeta que se levantaria na mesma envergadura do que Moisés se levantou. Então eles esperavam que esse rei também fosse um profeta, um guia espiritual para o povo. Uma pessoa que tivesse um contato com Deus, uma pessoa que tivesse uma intimidade com Deus, uma pessoa que intermediasse as necessidades do povo de Israel para com Deus. Eles esperavam uma pessoa que tivesse as mesmas estratégias militares que Davi tinha. Eles esperavam uma pessoa imponente, uma pessoa que, com efeito, viesse num sentido natural da coisa, a restabelecer novamente Israel como uma nação líder mundialmente falando, e viesse tomar completamente toda a humanidade com a sua liderança, fosse o maior império, e que esse império não
acabasse nunca mais. Então eles estavam com essa expectativa, e se nós olharmos para os textos bíblicos que falam sobre isso, nós vamos ver que eles não estavam assim, digamos, errados com relação à sua interpretação, no que diz respeito a essa expectativa de um líder político, de um guia espiritual, de um profeta poderoso, de um rei eterno. Eles estavam convictos porque as Sagradas Escrituras falam a respeito disso. O que eles não estavam esperando é que, geralmente, Deus ele não faz as coisas como nós imaginamos que Ele faz. Nós criamos algumas expectativas e durante toda a história nós vemos isso, e geralmente Deus ele vem, frustra as nossas expectativas, mas Ele faz coisas maiores, coisas melhores, coisas inimagináveis. Nós temos alguns exemplos disso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando nós vemos a saída do povo de Israel do Egito, você fica imaginando você passando durante 430 anos, todos os teus ancestrais, e você agora ali na iminência de sair daquela terra, na iminência de vir um libertador, para que a palavra de Deus se cumprisse, você sendo escravizado e cada dia mais sendo imputado a você serviços mais pesados, mais duros, mais laborosos, mas você ali, crente, fiel, confiante nas palavras do Senhor, de que te libertaria daquele jugo, daquela escravidão, o que você esperaria? Eu tenho certeza que se nós estivéssemos no lugar do povo de Israel naquele momento, nós esperaríamos um homem forte, musculoso, não é verdade? Um homem poderoso na guerra, com a sua espada desembainhada, e de repente naquele momento em que Moisés matou o egípcio, seria o mais perto que nós poderíamos imaginar de um homem libertando o povo de Israel. Acharíamos que esse homem encabeçaria outras pessoas corajosas, invadiria o palácio de Faraó, mataria todos os seus servos, despojaria todos os seus bens, e sairia rumo à terra prometida festejando, não é verdade? Mas de repente nós vemos que os planos de Deus, eles são sobrenaturais. Ninguém naquele momento jamais imaginaria a forma como Deus usaria o próprio Faraó e as circunstâncias para libertar aquela nação. Ninguém imaginaria que viriam todas aquelas pragas, ninguém imaginaria que viriam todos aqueles milagres, todos aqueles sinais, e muito menos que todos aqueles sinais e todo aquele mover também se perpetuaria e seria uma sombra do que Deus faria no futuro de uma humanidade inteira e não apenas de um povo. Nós vemos, por exemplo, situações como de Gideão. Recentemente li essa história novamente para os meus filhos, e você vê aquele homem levantando 32 mil pessoas para poder ir contra um exército inumerável que não dava para se contar, que era como a areia do mar, que não podia se contar. Aqueles 32 homens já parecia um absurdo, já parecia uma batalha que jamais poderia ser vencida, não é verdade? De repente, para uma mente destreinada, diria, não, é o cenário perfeito para Deus, 32 contra o infinito, Deus gosta disso. Não, irmãos, Deus vai mais além do que aquilo, não é assim? E de repente, de 32 mil pessoas, sobra quantas pessoas? 300. E Deus fala, é com esses 300 aí que eu quero dar um jeito nessa turma, mas se você olhar a história, você vai ver que os 300 nem desembainharam as suas espadas. Eles estavam com as tochas e os cântaros na mão, porque o Senhor queria a glória para Ele queria mostrar para as pessoas o poder dEle, Ele queria fazer algo realmente incrível, algo realmente sobrenatural. E de repente aqueles 300 lançam aqueles vasos no chão, quebram e dão um grito por Gideão e pelo Senhor, e o que acontece? Os inimigos começam a se confrontar entre eles na escuridão, e um vai matando o outro, porque a mão do Senhor estava ali. E quantas outras histórias que nós poderíamos destacar aqui, falar quantas coisas
surpreendentes que Deus faz, quantos caminhos que Deus trilha que são tão diferentes dos nossos caminhos. E naquele momento aquelas pessoas estavam esperando Deus trilhar um caminho, eles estavam esperando um rei político, uma pessoa articulada, uma pessoa que tivesse contatos, uma pessoa que tivesse estratégia, uma pessoa, enfim, poderosa, e que no mínimo fizesse os mesmos sinais que Moisés fez, uma pessoa que tivesse um contato com Deus muito sobrenatural e que orasse e o fogo do céu descesse como Elias fez. Era o mínimo que eles estavam esperando. Agora, o que eles não esperavam é que Deus estava planejando algo muito maior do que aquilo ali. E olha que as expectativas eram grandes. Não é assim? Trazendo um pouquinho para as nossas vidas hoje, não é muito diferente dos dias de hoje, ou nos dias de hoje. Quando nós olhamos para essas figuras do passado, às vezes nós até fizemos algumas brincadeiras, né? Como por exemplo, quando nós falamos de Adão, quem nunca aqui fez aquela famosa brincadeira que quando chegar no céu vai conversar com Adão e perguntar para Adão do porquê que ele comeu do fruto da árvore proibida? Eu fazia muito aquela brincadeira, até um dia eu ficar pensando assim, e se ele olhar para mim e falar, quem que é tu para falar alguma coisa de mim? Eu só comi um fruto, e tu? É aquela tripa, né? Ou então, quantas vezes que eu fico lendo lá em Juízes, e o povo, se voltava para Deus, e o povo se arrependia, e o povo buscava Deus, e daqui a pouco Deus abençoava eles, Deus derramava da sua graça para eles. Quem já leu Juízes e nunca ficou aborrecido com isso, que atire a primeira pedra. Porque quando você lê Juízes, você vê o povo se voltando para Deus, e daqui a pouco Deus abençoa, e Deus derrama da sua graça e da sua fartura, e o povo faz o quê? Se afasta do Senhor, e começa a servir outros deuses, e começa a servir a outros senhores, e começa a derrubar os altares de Deus, e daqui a pouco o nome do Senhor é esquecido, e daí vêm os inimigos, e vem com ímpeto sobre aquela nação, e novamente eles se arrependem, novamente eles buscam a Deus, e sucessivamente isso acontece na vida deles, não é assim? E daí a gente fica tão indignado, até a gente começar a fazer uma reflexão da nossa vida. Quantas vezes que nós levantamos pela manhã, e que nós estamos ali, e felizes, e alegres, e servindo ao Senhor, e lendo a palavra, e orando, e a gente vem para a igreja e diz, agora vai. Parece aquele pescador, né? Hoje eu pego. Não, agora vai dar certo. Agora eu vou servir a Deus, agora eu vou trabalhar para Ele, agora eu vou, eu vou ser um instrumento na mão dele, e daqui a pouco vem as dificuldades, vem as lutas, vem as adversidades, ou ao contrário. Aí daqui a pouco vem a bonança, daqui a pouco vem, as coisas boas, as bênçãos de Deus, e parece que a gente vai esquecendo, e a gente vai abandonando, e vai deixando as coisas de lado, e daqui a pouco estamos lá, novamente no chão. E daí quando estamos lá no chão, sentindo a falta do Senhor, a falta do Espírito Santo, a falta do mover de Deus, da palavra de Deus, novamente vamos nos pés dele, nos arrependemos, choramos, buscamos, e o Senhor com aquela graça maravilhosa, vem sobre as nossas vidas, nos perdoa, e daí agora vai dar certo. Só que não. Passa mais um tempo, quando muito, alguns meses, mas geralmente são algumas semanas de entusiasmo, de empolgação, e daqui a pouco lá vem a frustração de novo. Então, quando nós olhamos essas histórias do Antigo Testamento, elas também servem de lições para nossas vidas, e na verdade elas nos mostram o nosso comportamento, como nós somos. E no caso de hoje, o mesmo erro que aqueles homens cometeram em esperar que Deus fosse agir de uma maneira, nós também cometemos na nossa vida. Às vezes nós ficamos criando expectativas, nós ficamos criando situações, e nós começamos a limitar Deus, e às vezes nós começamos até mesmo a ditar para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas.
Ó Senhor, para as coisas funcionarem, para elas dar certo, para que realmente assim, eu viva uma vida plena e abundante, como o Senhor prometeu na sua palavra, eu acho que o Senhor tem que fazer assim, 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 aí vai dar tudo certo. E nós ficamos fantasiando coisas, e como nós somos especialistas nisso, como nós somos especialistas em romantizar a nossa vida, em fantasiar a nossa vida, em ficar criando expectativas que não são reais. Eu não sei se de repente é por causa dessa overdose de Hollywood que nós, injetamos no nosso corpo, de repente seja isso. É uma reflexão que nós devemos de fazer. Essa overdose que eu digo, desde quando nós somos criança, nós vemos aquelas histórias e aqueles filmes e aqueles desenhos e tudo conspirando de uma maneira que parece tudo tão perfeito, tão lindo e tão maravilhoso, mas de repente nós descobrimos que na vida real as coisas não são bem assim. E daí parece que nós vivemos meio que como meninos, e não como homens maduros na fé. Um homem como o apóstolo Paulo, que mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, ele sabia que Deus estava com ele, que não era isso o termômetro para saber se a fé dele era verdadeira ou não. Que não era se ele tinha dinheiro, não era se ele estava passando por muitas dificuldades ou por poucas dificuldades, mas ele sabia que o termômetro não era esse. Ele sabia que o termômetro era as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus, era o viver diário comprometido com Jesus, independente daquilo que ele estava passando. Mas principalmente, queridos, nós nos permitirmos, nós deixarmos Deus se mover em nós, nós deixarmos Deus conduzir a nossa vida, nós deixarmos Deus conduzir a nossa história. Nós deixarmos Deus fazer as coisas do jeito que Ele quer fazer. É isso. Quando nós chegamos nessa época do Natal, geralmente nós fazemos essa introspecção, nós fazemos essa análise da nossa vida, de como que as coisas estão até aqui, e de uma certa forma é um momento muito maravilhoso, porque o Natal é um momento de esperança, É um momento onde você percebe que o impossível pode acontecer, é um momento que você percebe que Deus não nos abandonou, que Ele está conosco, que Ele não nos deixou órfãos. O Natal, de uma certa forma, é uma coisa universal que alcança até mesmo o incrédulo, até mesmo o descrente, até o ateu é alcançado por aquilo que é chamado de espírito de Natal. Não é assim? Então fica um pouco mais fácil de você compreender isso. Então não importa as coisas que estão acontecendo na tua vida, mas quando você deposita a tua fé verdadeiramente na pessoa de Jesus Cristo, Ele vai de fato intervir na tua vida, mas não do jeito que você está esperando, não do jeito que você planejou, que você quis. Eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás e eu nunca mais esqueci essa pregação. Um pastor já falecido, ele durante um tempo, a maior parte do ministério dele foi na Assembleia de Deus, e ele pregou sobre aquele momento em que os discípulos, eles passaram o mar, e eles deixaram um barquinho para Jesus Cristo atravessar depois, porque Jesus tinha se retirado para orar. E ele fez essa menção, ele fez uma aplicação muito parecida na mensagem, que nós costumamos deixar um barquinho para Jesus passar pelo mar, Mas se Jesus quer, Ele olha para o barquinho e diz, não vou usar o barquinho, vou andar sobre as águas e está tudo certo, porque Ele é Deus. Mas queridos, vou usar as palavras do pastor Theo. Esse culto não é para nós. Esse culto aqui, irmãos, não é para enaltecer o nosso ego, não é para nós nos sentirmos mais confortáveis com nós mesmos, ou para nós sairmos daqui e sabermos que os nossos problemas serão todos resolvidos, até porque isso não seria bem uma verdade. Esse culto é para enaltecer o nome de quem tem que ser enaltecido, é para enaltecer o nome do nosso Deus. Quando Jesus Cristo, Ele nasceu,
houve diferentes tipos de reações. Houve aquelas pessoas que reagiram de uma forma maravilhosa, que mesmo vendo que não era a expectativa delas, mas estavam vendo o mover de Deus, entenderam que era Deus agindo naquilo ali e se alegraram com isso. E vou novamente emprestar um pouquinho aqui o pastor Tel, que algumas quartas-feiras atrás ele trouxe uma mensagem linda sobre o nascimento de Jesus Cristo. E ele falou a respeito dos anjos, e eu gostaria de compartilhar um pouco, porque os anjos, irmãos, quando eles viram o que estava acontecendo, eles realmente ficaram assim atônitos, né? Eles ficaram sem saber muito bem como reagir. Eu fico imaginando, por exemplo, quando Gabriel foi chamado por Deus para dar a notícia para Maria. Porque você pensa bem, eles estavam esperando uma pessoa, um ser humano. Eles estavam esperando alguém poderoso, alguém influente, mas um humano, alguém que morreria, alguém que teria um período de vida aqui, alguém que estabeleceria um certo reino, mas que teria um fim, a sua vida, a sua prole continuaria. Eles não imaginavam os planos de Deus, eles não imaginavam o que realmente estava contido nas promessas que Deus tinha feito para a nação de Israel. E os anjos, irmãos, eles não têm o conhecimento de tudo, eles não são oniscientes. Os anjos não sabiam também o que iria acontecer, e daí de repente Deus chama Gabriel, e Deus diz para Gabriel: Gabriel, o negócio é o seguinte, eu vou descer lá. Eu fico imaginando como que foi a reação dele, né? Eu não sei como que anjo reage, eu não sei se eles têm algum tipo de reação diferente da nossa, mas você consegue entender o contexto da coisa? Como Gabriel, ele era mais essa questão do mensageiro, e Miguel é a questão mais do guerreiro, eu tenho certeza que Gabriel deve ter pensado: olha, já deve de ter um acerto aí com Miguel, ele vai descer lá, vai colocar a ordem na coisa, para que o rei desça numa carruagem de fogo. Você imagina como que nós construiríamos, né? Qual que seria a nossa expectativa se alguém falasse para nós: Deus vai descer na terra? Deus vai descer na terra, sem nós conhecermos a história. Eu já imaginaria trovões e relâmpagos e uma chuva de meteoro. Gente, nós vamos ali no Beto Carreiro World, eles já fazem uns foguetes ali, já é uma coisa muito bonita, não sei se você já viu. Vai no Réveillon na praia, vê uns 3, 4 foguetes lá, já fica deslumbrado, já fica pensando: nossa, que coisa linda. Agora você imagina o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Verbo, ele vindo para a terra. Gente, tinha que ser um negócio extraordinário, não é verdade? Tinha que ser algo assim, tremendo, algo inesquecível, e de fato foi, mas não pela ótica nossa, né? Porque ele resolve vir ali, numa criança, num bebê, na barriga de uma mulher. O Todo-Poderoso vir nesse formato, como o pastor Samuel falou. Quantos homens desejam ser Deus, né? Quantos homens desejam ostentações, quantos homens desejam coisas grandiosas, mas o nosso Deus, Ele mostra tudo o que Ele de fato é, em vindo aqui na terra e se sujeitar a entrar lá, no ventre de uma mulher, e nascer de um parto normal, e estar ali, em uma manjedoura. Eu coloquei algumas coisas aqui, como por exemplo, quando nós imaginamos, né, o rei vindo, governante, um libertador, ele traria redenção, justiça, retidão. Então todos esperaram um nascimento glamouroso de Jesus Cristo, mas na verdade ele nasceu num estábulo. Todos esperavam uma infância cheia de regalias, mas ele cresceu em Nazaré, em uma família humilde.
Todos esperavam que ele tivesse uma vida adulta glamourosa, com roupas luxuosas, nos melhores palácios. Mas, na verdade, ele andou pregando e servindo as pessoas sem posse nenhuma. Todos esperavam que ele tivesse relacionamentos estratégicos, baseados em interesses próprios e em status social. Mas, na verdade, as amizades dele eram baseadas em amor, compaixão e serviço. Todos esperavam que ele viesse assim, com um grande estrondo, mas ele veio na humildade, e não que a palavra de Deus não falasse isso. Zacarias 9 diz: fique alegre, Sião, grite de alegria, Jerusalém, olha, seu rei se aproxima, ele é justo e vitorioso, no entanto, ele também é humilde, e anda montado num jumento. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Senhor, esse é Jesus Cristo, que veio aqui na terra para trazer clareza, para trazer luz. Então, quando a palavra de Deus fala, mas não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, ele está falando aqui de uma grande luz. No passado, Deus humilhou as terras de Zebulon e de Naftali, mas agora honrará o caminho do mar, a terra do outro lado do rio Jordão e a Galileia, onde muitos estrangeiros vivem. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, uma luz que brilhou. Eles não viram a luz de um ser humano qualquer, eles não viram a luz de uma pessoa qualquer, eles viram a luz de um Deus que aterrissou aqui nessa terra, de um Deus que aterrissou lá naquela manjedoura, de um Deus, irmãos, que estava envolto em panos, e que até hoje é representado por teatros assim, um Deus humilde, um Deus que entrou em Jerusalém, montado em uma jumenta. É esse Deus, e ele veio para trazer luz. Você imagina, irmãos, o que é estar em escuridão? Uma das descrições minha com relação à minha conversão não tem como ser diferente, é essa. É como se eu estivesse num quarto escuro, como se eu estivesse apalpando as coisas, tentando descobrir aonde eu estava, tentando descobrir o que eu era, e de repente, quando o Evangelho me alcançou, é como se alguém tivesse acendido a luz. A luz, ela simboliza a presença de Deus, enquanto que a escuridão simboliza o medo, o desespero, a insegurança. A escuridão, irmãos, significa a desesperança. Você imagina, irmãos, eu não sei o estado que você está aqui hoje. Eu estou falando como que para pessoas que já foram iluminadas por essa luz. Mas de repente, querido, você está aqui e você nem sabe o que eu estou falando. De repente eu estou falando crentez para você. De repente você está tão em trevas, tão em escuridão, como aquele povo estava naquele momento. Sem saber quem eles eram, sem saber por que estavam aqui, sem saber se Deus é real, se Deus não é real. Eu converso diariamente com pessoas que estão na escuridão, pessoas que olham para mim e perguntam assim, como que eu vou saber qual religião que está certa? Como que eu vou saber se realmente a Bíblia é confiável? Como que eu vou saber se Jesus Cristo é real mesmo, se Ele me ama de verdade? Como que eu vou saber se o céu existe, se o inferno existe? Como que eu vou saber se a igreja B, a igreja A ou a igreja C está certa, está correta? Você já parou para pensar no desespero que é? Você não saber em quem você pode confiar? Você não saber quem está mentindo, quem está falando a verdade? Você não saber aonde você pode alicerçar a eternidade, a tua alma, o destino da tua alma, da tua vida? Você já parou para pensar, irmão, o desespero de pensar que pode morrer hoje, pode morrer amanhã e não sabe para onde vai? Esse é o desespero que a maioria de nós aqui já passou, ou que talvez alguns de nós aqui ainda estão passando. Aquelas pessoas estavam passando por um desespero, mas eu gostaria de
que você entendesse que o nascimento de Jesus Cristo, ele traz a esperança para nós, mas ele traz a esperança para o mundo também. Ele traz a luz, ele traz a clareza, ele traz a verdade. Se você for olhar no Evangelho de João, no capítulo 1, vai falar exatamente isso, que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Jesus Cristo é a verdade, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele veio com este propósito. E quando essa luz, ela finalmente entra dentro de nós, quando nós temos contato com ela, então nós vemos a verdade, nós vemos a palavra, e todas as dúvidas, todas as inseguranças são dissipadas, porque a verdade é palpável, ela é real, ela é provável. Agora ela é para o mundo, ela é para a humanidade, ela não é só para nós. Jesus não está preso aqui nessas paredes, Jesus não está preso aqui apenas neste lugar. Deus não tem um plano apenas com a minha vida ou com a tua vida, Ele extrapola tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós pensamos. Se você for olhar o contexto, você vai ver que eram justamente os líderes religiosos, aqueles que ficaram frustrados com a vinda de Jesus Cristo, aqueles que não só não compreenderam o mover de Deus, como também tentaram detê-lo. Você vai ver que Herodes ficou furioso a ponto de tentar, de alguma forma, frustrar os planos de Deus e matar todos os meninos que tinham nascido até 2 anos de idade. Mas a luz não tem como ser detida, a glória de Deus não tem como ser parada, os propósitos do Senhor não tem como frear, o plano, o projeto eterno de Deus não tem como você deter, não tem como você parar. E a luz veio e dissipou as trevas. O Deus, versículo 3, o Senhor fez crescer a nação, aumentou a alegria do seu povo. Eles alegram-se diante do Senhor como se fosse tempo da colheita, ou como se repartissem riquezas tomadas na guerra. Eu acho legal essas expressões, porque são expressões que elas são facilmente aplicadas na nossa vida. Mesmo que a gente não viva num contexto de guerra física, mas, por exemplo, a colheita. Você já teve a experiência de plantar alguma coisa, uma planta mesmo, alguma coisa lá no chão? Quem aqui já teve essa experiência aí? Levanta a mão aí. Vamos ver esse pessoal urbano aqui. Meu Deus do céu, irmãos. Como é que é? Leia um livro. Tem 3 coisas, né? Como é que é? A primeira é? Escreva um livro. Não, o plantar árvore é o por último. Faça um filho e plante uma árvore. Irmão, planta uma árvore, meu querido. Pega enxertada. Vai economizar um pouquinho o tempo aí da colheita. Mas como é gostoso você plantar uma sementinha e passar algum tempo você olhar ela começar a germinar. Não é verdade? Como é gostoso você plantar uma árvore, ela começar a crescer e daqui a pouco você começar a ver o fruto dela. E como é gostoso você pegar do fruto daquela árvore e você comer o fruto daquela árvore. Um dia nós lá em casa plantamos acidentalmente uma melancia. No terreno de casa, nós estávamos comendo na frente de casa a melancia e naturalmente que algumas sementes acabaram caindo ali. E quando nós vimos, já tinha um pé bem formado e já tinha uma fruta ali também, já tinha uma melancia também. E foi uma das melancias mais deliciosas que nós comemos na nossa vida. Aguada. Mas comemos sorrindo, irmãos, por causa da alegria de você colher algo que você plantou. Agora olha que maravilhoso a alegria que nós sentimos, né? De colher isso, de colher a graça de Deus, de colher o favor de Deus na nossa vida, de colher a generosidade de Deus para conosco. Nas minhas orações eu costumo muito, por exemplo, a pedir misericórdia para Deus. Não sei porquê, né? Não sei se você também tem esse hábito, né? Pedir perdão a Deus, misericórdia, porque parece que nós erramos tanto, né, queridos? Como maridos, como pais, como amigos, como filhos, não é verdade? Como líderes espirituais, como patrões, como funcionários, parece que toda hora a gente está errando em alguma coisa.
E eu estava ali, e eu sempre faço isso, eu falo, Deus, tem misericórdia, mas olha que ato de misericórdia que Deus deu para a humanidade inteira. Entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, amém? É essa alegria, a alegria de saber desse favor, dessa glória de Jesus Cristo que está junto conosco. Versículo 4, pois o Senhor quebrou o jugo dos inimigos que os prendia, a barra que estava sobre os seus ombros, a vara com que o opressor batia neles. O Senhor fez como no tempo em que derrotou os midianitas. E eles não entenderam, irmãos, que ele estava falando aqui das nossas mazelas, dos nossos pecados, dos nossos demônios. Eles não entenderam que ele estava falando da maior de todas as libertações que nós poderíamos obter nas nossas vidas, a libertação da nossa alma, da condenação eterna para o favor divino. As botas do inimigo que faziam barulho e todos os seus uniformes manchados com o nosso sangue serão lançados no fogo e ficarão queimados. Por quê? Porque Jesus fez isso. Como nós cantamos aqui nessa noite, foi Ele que fez. Foi Ele que cancelou a cédula contra nós. Foi Ele, irmãos, que pagou o preço dos nossos pecados. Foi Ele que nos redimiu. Foi Ele que cancelou tudo aquilo que era contrário contra nós. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e Deus colocou toda a autoridade sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Houve um homem nessa humanidade, que foi um homem extremamente sábio, chamado Salomão, não é assim? E Jesus foi muito maior do que Salomão. Ele é o conselheiro, irmãos, porque ele detém todo o conhecimento, ele sabe todas as coisas, ele tem todas as respostas. Jesus tem todas as alternativas, Jesus tem tudo aquilo que nós precisamos, todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo o que você imaginar, Ele sabe, Ele conhece e Ele pode nos orientar. Quando nós estamos nas nossas orações conversando com Jesus, eu não sei se sempre nós temos o conhecimento de fato, com quem que nós estamos conversando, a quem nós servimos, quem está aqui nessa noite, quem é Jesus Cristo. Mas Ele é um maravilhoso conselheiro, porque Ele é onisciente, porque Ele tem todo o conhecimento. Ele é o Deus poderoso, Ele é onipotente, não existe nada que Ele não possa fazer. Não existe ninguém mais forte, mais poderoso, mais grandioso, não existe ninguém que possa ser comparado a Ele. Jesus Cristo, Ele é exaltado acima de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus fala, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Deus. Daí de repente você pode pensar, mas pastor, puxa vida, mas tantos anos se passaram e parece que ainda pessoas zombam de Jesus Cristo. Não, queridos, tudo tem um tempo determinado por Deus. E nós estamos sobre uma graça e Deus, Ele tem derramado sobre essa graça sobre todos os homens. E Ele espera que todos os homens venham o servir, que todos os homens venham ter um encontro com Ele. Ele quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. É da vontade dEle que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nós estamos sobre essa misericórdia de Deus. O dia da justiça, o dia do juízo, é um grande dia que está reservado para a humanidade. Queridos, vamos orar. A gente ora, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui, né? Sentadinho, ouvindo a palavra, o nosso coração iluminado, não é verdade? Conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, mas quantas pessoas que jazem no maligno e que precisam de Jesus Cristo nas suas vidas. Ele é o Pai eterno, e aqui tem esse duplo sentido de Ele ser o nosso Pai, de Ele estar conosco. O Pai, irmão, no sentido verdadeiro da palavra, não no sentido do nosso Pai terrestre com as suas limitações e as suas falhas, mas o Pai no sentido divino,
o Pai que ampara, o Pai que cuida, o Pai que guarda, mas o Pai eterno, o Pai além do tempo. Um Pai, irmãos, que o tempo não pode o deter, que o espaço não pode o deter, um Pai que Ele é de eternidade a eternidade. Jesus não tem um começo, um meio e um fim. Ele é, Ele foi e Ele vai ser. Amém? Jesus, irmãos, é o mesmo eternamente, por isso Pai da eternidade, Príncipe da paz, essa paz, irmãos, que veio para a humanidade, que veio para os homens, que veio para todas as pessoas, essa paz com Deus. Não está falando dessa paz, irmãos, que as pessoas pensam, de eu vou me dar bem com o meu vizinho, eu vou conversar ali, vamos resolver essa guerra lá na Ucrânia. Não é essa paz que a Bíblia fala aqui. Irmãos, está falando da paz entre homens e Deus, está falando dessa boa vontade de Deus para com o homem, desse desejo de Deus nos perdoar, desse desejo de Deus de reconciliar, desse desejo de Deus de trazer a humanidade para perto dele. Amém, queridos? E Ele vai alargar o seu poder e governar em paz para sempre. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele estabelecerá e sustentará o reino com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Tudo isso acontecerá. O reino dos céus, queridos, já estou finalizando. O reino dos céus, irmãos, ele já existe. Ele já é real. Jesus, ele veio trazer esse reino para nós. E nós nessa noite comemoramos a vinda desse Deus vivo e poderoso no nosso meio, e junto com Ele o seu reino. Nós já vivemos nesse reino. Embora nós estejamos aqui nesse mundo, e embora nós respeitamos as leis que não contrariam as leis do nosso Pai, as leis do nosso verdadeiro país aqui nesse mundo, mas nós somos subordinados ao reino dos céus. O nosso estatuto, as nossas leis, elas são celestiais. Nós vamos desrespeitar as leis dos homens? Não, nós vamos andar em conformidade a elas também, exceto quando elas irem de encontro às leis do nosso verdadeiro reino. Aqui nós somos embaixadores. Nós respondemos à lei do nosso país. Nós respondemos às leis do Senhor. Mas é claro que aqui também está falando num sentido escatológico. Também está falando em um momento aonde isso também se refletirá no sentido visível da coisa. Aonde todos os reinos deste mundo terão que se dobrar diante do reino de Deus, como nós cantamos aqui. Terão que se sujeitar, aonde serão regidos com vara de ferro e terão que se sujeitar. Hoje se sujeita ao reino de Deus os cristãos, aqueles que se entregaram a Ele. E para finalizar, tudo isso acontecerá porque esse é o desejo ardente do Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que dia maravilhoso, que dia memorável, que a gente possa sempre estar aos pés da cruz, comemorando o nascimento e a morte de Jesus Cristo. Hoje é o seu nascimento, mas também não podemos esquecer que tudo isso aconteceu para que Ele levasse os nossos pecados, as nossas iniquidades no madeiro. Vamos nos colocar de pé, amados, no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se de repente você está aqui nessa noite e você ainda tem vivido em trevas, ainda tem vivido na escuridão. Eu não sei se realmente essa luz poderosa de Jesus Cristo já entrou dentro do teu coração e já brilhou dentro de você e trouxe realmente a luz. Assim como eu também não sei se essa luz de alguma forma está sendo ofuscada por coisas dessa vida, passageiras, terrenas, mas que tentam a sufocar. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo. Eu só sei dizer que o Rei veio, e Ele é maravilhoso, e Ele está aqui, e Ele nos ama, e Ele tem um projeto em nossas vidas,
e é um prazer para nós podermos honrar, poder adorar, poder louvá-lo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Verbo encarnado. Senhor, a minha mente ela é muito pequena para compreender toda a Tua grandeza, para compreender toda a Tua glória, compreender tudo aquilo que o Senhor é. De repente eu não chegue nem aos pés daqueles fariseus e saduceus que pensavam em um Messias glorioso. De repente a minha mente não chegue nem aos pés de realmente entender toda a glória que o Senhor tem e todo o significado do Teu nascimento. Mas o que eu sei, Jesus, é que o nosso coração aqui, o meu e eu sei que da maioria ou de todos que estão aqui, se enche de alegria de poder estar aqui na Tua casa e de comemorar o Teu nascimento. O que nós queremos dizer aqui para o Senhor nessa noite é obrigado. É obrigado pela Tua humildade, é obrigado pela Tua compaixão, é obrigado, Senhor, por não ter nos deixado sozinhos aqui neste mundo, desamparados. O que nós temos para Te dizer, Jesus, é obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Nós fizemos lambança, sim, nós fizemos um monte de coisas erradas, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor, com coragem, com ousadia, sabendo o que Te esperava, o Senhor veio e fez algo espetacular, algo eterno, que jamais esqueceremos. Muito obrigado, Senhor. Amém.